Beleza, pode mandar bala aí. Olá, pessoal. Nós somos o grupo responsável por falar sobre o paradigma funcional. Então, a nossa ideia nesse trabalho é dar uma introdução sobre o paradigma funcional e falar as coisas interessantes desse paradigma. O grupo é composto pelo Felipe C. Solution, o Vinícius Carneiro, o Vitor Benetti, eu que sou o Vitor da Silveira e o Yuri Fernandes. Então, a gente vai começar primeiro dando uma introdução, né? O paradigma funcional tem as raízes desenvolvidas no cálculo lambda por volta da década de 1930 pelo Alonso Church. Esse paradigma ele tem um foco na aplicações de funções e na composições delas. Então, ele deixa de lado a ideia de estados e sequências de comandos e foca nessa ideia de funções e composições de funções. Ele tem ganhado bastante popularidade atualmente porque ele contribui na facilidade de testes, depuração e principalmente de paralelismo. Ele tem conceitos bem distintos de outros paradigmas e esses conceitos fazem parte intrinsecamente do paradigma. Então, para a gente começar a desenvolver aplicações em linguagens ou em aplicações desse paradigma, a gente precisa entender esses conceitos, né, para usar. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Pode passar, por favor? O paradigma funcional ele tem alguns conceitos básicos e chaves dele, que é a imutabilidade, funções puras, funções como cidadãos de primeira classe e funções lambda. Então, agora a gente vai passar um pouquinho falando de cada uma delas. O primeiro conceito que a gente vai falar é imutabilidade. Em programação funcional, um valor atribuído a uma variável é somente no momento que ela é criada. Ou seja, na verdade, a gente nem chama de variável, né? A gente chama de definição. Quando a gente atribui um valor a alguma coisa, é no momento da criação disso e ele não pode ser alterado. E toda vez que a gente vai tentar alterar esse valor, uma nova cópia com essa mudança é gerada na estrutura de dados. Então, a variável em si, o endereço em que ela foi armazenada, nunca é mudado, porque a gente cria uma nova cópia dela. Essa característica se aproxima bastante da definição matemática de função e de como elas se associam. Pode passar? Aqui eu tenho um exemplo em Python de um fatorial em que a gente tem essa mutabilidade. Então, no lado esquerdo, a gente pode ver um fatorial imperativo em que o resultado ele é alterado a cada interação. Então, o resultado ele recebe o valor de uma multiplicação. E na segunda parte, a gente tem esse fatorial em uma linguagem, usando um paradigma funcional em que o reduce aplica um operador a cada par de números, gerando um novo acumulador a cada passo. Então, a cada passo desse fatorial funcional, o que acontece é que a gente gera um novo operador que acumula esses valores. A gente não fica alterando o valor da variável. Então, essa é uma maneira da gente diferenciar os dois tópicos. Pode passar, por favor? Agora a gente vai falar um pouquinho de função pura. Função pura, ela tem um determinismo de que com os mesmos argumentos, a saída sempre é a mesma. Então, ela não gera efeitos colaterais. E o que seria esse efeito colateral? A função não altera variáveis externas, não grava em disco, não emite logs. Ela, basicamente, ela recebe os argumentos, faz alguma coisa e retorna. Ela não tem o efeito colateral de mexer no sistema, mandar algo para o console, coisas do tipo. Por serem previsíveis, o compilador/interpretador consegue otimizar, substituir chamadas repetidas por valor já calculado, que a gente chama de memorização, rearranjar variações, paralelizar e entre outras formas. Então, a função pura ela tem esse benefício, né? Pode passar, por favor. Aqui a gente também tem um exemplo claro de uma função pura e de uma função não pura. No lado esquerdo a gente tem tipo uma função, ambas elas fazem o cálculo de graus para Fahrenheit, mas a primeira parte, a primeira função, o que ela faz? Ela converte e ela salva em uma lista global. Então, esse momento de salvar, de alterar uma função externa, um valor externo, é um efeito colateral. Então, ela deixa de ser uma função pura. E no lado direito, a gente tem uma função pura,
em que ela recebe os argumentos e retorna o valor. Então, dado o mesmo argumento, N vezes, ela sempre vai ter o mesmo efeito. Então, essa é a diferença. E agora a gente vai falar um pouquinho de funções como cidadãos de primeira classe. Isso significa que as funções podem ser atribuídas a variáveis. Uma função é tratada como um valor qualquer. Você pode guardar uma variável, uma estrutura de dados. A função ela pode ser passada como argumento de funções. Então, uma função pode receber outra função como argumento. Então, isso permite a composição como de mapas, filtros, reduce. Isso é muito importante. São, eu acho que, cálculos bem usados em paradigma funcional. E também podem ser retornadas de uma outra função. Uma função pode criar e devolver outra função, viabilizando a fábrica de funções, queries e closures. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem um exemplo que primeiro a gente tem uma função simples, que ela retorna olá e um nome, então ela retorna uma string. Então agora a gente tem uma variável chamada saudação que ela recebe essa função. Então se a gente der um print de saudação Ana, basicamente a gente está fazendo um olá para esse nome Ana. Então a gente também, na passo 2, a gente consegue passar como argumento. Então a gente tem aplica duas vezes, que ela aplica a função f duas vezes sobre o mesmo valor x. Então, basicamente, embaixo a gente consegue ver que a gente chama essa função passando outra função como argumento. E aí a gente também tem no passo 3 essa retornar uma função como retornar uma função, que o multiplicador gera uma função que multiplica k e captura a variável k. Então, a gente consegue ver isso, esses exemplos de funções como cidadãos de primeira ordem, nesse exemplo. A gente fez esse exemplo em Python, porque Python é uma linguagem, acho que todo mundo já teve contato, então é fácil verificar isso, ver isso, né? Pode passar, por favor. Agora a gente vai falar um pouquinho de função lambda. A ideia da função lambda é ter uma sintaxe curta e inline. É uma expressão que cria funções anônimas em uma única linha, sem precisar de um def, sem precisar de um return ou coisas do tipo. Ela é muito boa para callbacks e funções de ordem superior, frequentemente passadas pro map, filter, sort, quando a gente não precisa nomear ela. Ela não tem um corpo grande, não gera efeitos colaterais complexos ou coisas do tipo. Ela basicamente tem que conter uma expressão e isso vai manter o código bem enxuto e declarativo. Pode passar, por favor. Então, a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, de um filter com uma lambda. Então, basicamente, se a gente der uma olhada, a gente quer filtrar todos os números positivos. A gente usa o filter e passa uma expressão lambda em que, para todos os números, ele vai filtrar os n's maiores que zero. Então, a gente também tem o lambda para pegar e fazer o quadrado, né? Então, tipo, a gente pega todos os valores n's e eleva ao quadrado. E a gente tem um sort também que a gente vai pegar e ordenar por valor absoluto desses valores. Tudo isso passando expressões lambda, por expressão lambda. Acho que é isso, pessoal. Ok, agora eu irei falar um pouquinho sobre Lisp. Por favor, prossiga. Lisp, ou Last Processing, é uma língua, ou melhor, é uma família de linguagens. A língua é tão dá para trabalhar tanto com ela que você consegue montar línguas dentro dela. Língua dentro de língua. Eu irei falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas Lisp por si foi criado por John McCarthy em 1958, do MIT. 58. Foi a segunda língua de alto nível criada, só atrás do Fortran, e também é a primeira língua interpretada. Ela, hoje em dia, está sendo... Hoje em dia não, mas tem uma tendência alta de ser usado por programação IA, já como bem flexível e tem uma facilidade fora do comum para trabalhar e modificar estruturas simbólicas, do jeito que foi moldada e do jeito que é interpretada, etc. Ela se caracteriza... Peraí, fica aí ainda. Tem uma sintaxe e propriedades similares entre as variantes, ou seja,
Você consegue identificar Lisp e suas línguas gêmeas, não gêmeas, mas línguas inspiradas, etc., são bem características. Eu já irei passar um exemplo disso. A língua, como eu disse, é interpretada, possui tipagem forte e dinâmica, e como é list processing, usa listas, linked lists mais especificamente, como principal estrutura de dado. É tudo lista linkada. Começando com S-expressions, que é o método que é montado no Lisp. Você vai ver que tudo está entre parênteses, tudo é parênteses. Aqui, um exemplo simples, multi, uma função multiplicadora, você tem primeiro a função, depois os operandos, que multi, 1, 2. Compare com C ao lado, que está fora do parênteses. Também tem outro jeito que declara variáveis, é tudo dentro de parênteses. Aqui está declarando uma constante, perdão, garganta ruim hoje. Uma constante π como 3.14. Observe como não tem float, não tem o igual, só está a função e os operandos. Você tem função, nome da variável e o valor da variável. Você criou uma função, uma variável imutável com isso. E também funções. Em vez de você colocar entre colchetes, você coloca entre parênteses e depois coloca entre parênteses outros argumentos. Você criou um vetor de... Um vetor não. Você criou x igual a 1 e y igual a 2 apenas com esse let. E depois é utilizado internamente dentro desses parênteses ainda. Se você tira dos parênteses, igual como no C, você teria arrancado fora e ele perderia seu valor para o resto do código. E tem de tipagem de tipagem de dados, você tem vários e vários tipos. Mesmo sendo uma língua bem antiga, ainda tem uma complexidade fenomenal. Você tem char, número, que aí pode trabalhar com complexo, sim, números complexos. Floats, racionais, que pode ser ou ratio ou integer, perdão. Símbolos, packages, arrays, que pode ser vetor, que aí você tem string, que é uma array de chars, e você tem vetor de bits, estado aleatório, funções e listas, e por aí vai, tem muita coisa. Que das listas você tem os construtores e o null, que a lista é basicamente vários construtores linkados um para o outro e depois tem um null no final. De tipos de dados, você tem toda a tipagem, você pode ir simplificar. Você tem símbolos como type of .a, type of essa coisinha aí, você tem um char padrão, você tem uma string de tamanho 1, você tem um integer, você tem ratio, single float, etc. Aí você tem construtores e vetores simples embaixo, que é bem interessante. Operadores. Como eu disse antes, primeiro vem o operador, depois vem os valores da função. Como, por exemplo, em vez de ser 1 mais 2, não é mais 1 e 2, que é primeiro a função e depois os operadores. Estamos usando aqui os operadores default da língua, mas você pode, naturalmente, criar suas próprias funções, passar adiante, criar função dentro de função e por aí vai. Aqui você tem, na esquerda, você tem operadores mais básicos e o outro você tem operadores lógicos. Claro, tem operadores lógicos embaixo da esquerda, que como se 1 é igual a 2, que dá não. Se 1, 2, 3 são diferentes, que dá true, por aí vai. Isso. Funções matemáticas. Lisp também tem muita função matemática integrada, porque dá para montar tudo do zero, claro, mas para facilitar o trabalho direto com a língua, já tem muita coisa que foi adicionada. Funções de mínimo, função de máximo, de logaritmos, um monte de logaritmos e logaritmos lógicos. Como pode se ver, tem log-end, log-or, log-xor, por aí vai. Seno, cosseno. Consegue voltar rapidinho, por favor? Obrigado. Seno, cosseno, tangente, muita função matemática que facilita muito a vida. Ter que montar isso tudo do zero ia ser um trabalho desnecessário no código, então já tem isso integrado. Pode passar agora, por favor. De predicados, você tem outra lista de predicados que dá para fazer, de novo, muita coisa. Você tem predicado que trabalha com valores reais de números complexos,
que, como eu disse, se trabalha assim, com números complexos. Tem predicados que trabalham com números normais, trabalha com string, trabalha com valores, qualquer valor, como igual, menor que. Você tem atomicidade, com o predicado de étomo, você tem nulos, como null. Por favor, vai. Condicionais. Peraí, rapidão. Deixa eu ver o jeito aqui. Primeiro você tem na esquerda o when, if, cond e case. Agora, o que cada um desses fazem? O when teste igual a sucesso, que você tem o valor interno de teste dentro dos parênteses, que depois, se isso acontece, isso aqui é um if básico. E acontece o sucesso. Cara, vamos lá, vamos lá. Condicional 1, condicional 2. Perdão. Garganta também. If teste igual a sucesso, se não igual a falha, no segundo embaixo, que é o if else. É o método de estruturação de escrever isso em Lisp. Você tem também na direita, agora o condicional faz o primeiro teste, dá o primeiro caso. Segundo teste, segundo caso. E dá para expandir isso. É tudo. A língua tem uma estrutura bem difícil de ler, porque é muito fácil de você criar seus próprios macros, criar estruturas escaláveis, que dá para dimensionar uma coisa dentro da outra. Repetição. Tem várias formas de criar laços. Você tem loops, você tem do for, do times, do list, mas uma coisa que não apareceu é while. Claro, você consegue criar seu while usando loops e fors, que você consegue montar seu próprio macro com isso. É muito interessante, não? Mas de qualquer jeito, você tem no estilo funcional puro, preferimos substituir esses laços por uma recursão simples, que irá entrar em mais detalhe na seção seguinte, que é Haskell. Que você coloca uma função dentro de uma função, dentro de uma função, que é tudo a mesma função. Enviando o operando de entrada, vira operando de saída, que depois vira operando de entrada da mesma função, só que da outra recursão, do outro loop da recursão. Isso dá uma otimização bem mais interessante para linguagem de línguas puras, sem causar mutabilidade nos outros valores. Aqui, um operador por recursão. Aqui, definindo uma função, um fatorial com entrada n, e aí faz se n é menor ou igual a 1, se n é menor ou igual a 1, ele salva automaticamente da 1. Se não, faz a multiplicação de n vezes o fatorial menos n com a outra função de fatorial com n, 1 menos n. Não, de novo. Aí n menos 1. Você vê como é difícil de ler a língua, que tudo isso não faz sentido. Você tem que primeiro esquecer o que aprendeu e pensar primeiro na função, depois nos valores internos. Mas isso aqui é como se se faz a recursão de fatorial por Lisp. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre Tail Call Optimization, que é basicamente, depois do que o Felipe falou sobre recursão, é entender um pouquinho mais por que a linguagem funcional em si, né, os paradigmas funcionais, não são ainda tão utilizados hoje em dia. O maior problema que se dá nisso é que, realmente, a maior ferramenta da linguagem funcional é a recursão. No entanto, para você utilizar a recursão, você acaba utilizando muita memória. Você precisa fazer diversas chamadas ao SO a cada vez que você roda a mesma chamada. Por isso que existe o Tail Call Optimization, que é basicamente a otimização da chamada em cauda. Na hora que o compilador está processando o código funcional em Lisp, ele verifica se a última chamada da função é para ela mesma. Se isso acontecer, então a gente tem uma chamada na cauda para a mesma função. E o que acontece? Para ele evitar de consumir mais memória chamando a mesma função, ele basicamente substitui no espaço de memória já alocado para aquela função os novos valores que vão ser chamados. E assim, a cada chamada, ele vai retornando, mas utilizando o mesmo espaço de memória. Com isso, você tem uma otimização não só do código, com a linguagem funcional, mas também de memória, evitando assim que você tenha um stack overflow, que é um problema muito comum quando a linguagem funcional começou a ser utilizada. Para você fazer, por exemplo, a soma de 1, 2, 3 e 4, você tem 9 chamadas. E nesse caso, seria mais fácil realmente você usar um for. Por isso que quando a gente tem uma chamada em cauda, a gente usa o Tail Call Optimization para melhorar isso.
se a gente olhar aqui na mesma função que o Felipe tinha falado, essa é uma chamada em cauda. Então, basicamente, depois que ele faz ali a verificação se o n é menor que 1 ou igual a 1, para ele retornar 1, ele chama a função fatorial de novo. Então, por isso ser uma chamada em cauda, na ocupação da memória do SO e do hardware, ele vai ocupar o mesmo espaço, evitando assim um stack overflow. E como que funciona, né? Falando um pouquinho mais agora. As chamadas são feitas em pilhas, né? Então ele vai empilhando cada chamada ali na RIP e ocupando um espaço maior. Então o compilador, assim que ele reconhece que a chamada é recursiva e é a última operação, ele não empilha uma nova chamada. Ele basicamente reutiliza o frame atual que ele tem, naquela mesma pilha, no mesmo lugar na RIP, e coloca os novos argumentos que vão ser utilizados por aquela função. E então o controle, né, o compilador, ele salta novamente para o início da função e executa novamente ela por inteiro, e aí se ele entrar eventualmente no if de parada ali, no caso do fatorial, aí sim ele começa a retornar. Então, basicamente, nesse caso, a recursão vira um loop sem necessariamente ser um loop. Por que é importante isso no Lisp, né? Porque, como eu falei, quando o Lisp chegou, ele não tinha essa função de otimização, então você tinha um estouro da memória ali, você causava um stack overflow. E aí você precisaria construir loops imperativos para conseguir tratar disso. E não é o que o paradigma funcional quer introduzir. Então, basicamente, sem o TSO, isso não seria possível, e Lisp não seria uma linguagem tão amplamente utilizada hoje em dia. Falando um pouquinho mais sobre listas, né? Basicamente, Lisp é baseado em listas. Então, a lista por si só, dentro do Lisp, ela funciona muito como a gente aprendeu lá em programação 1, por exemplo. Então, você tem uma lista linkada. E nessa lista linkada, você tem a head e o tail. É que nesse caso, em Lisp, a gente chama de car, que é Content of the Address Register, que seria a cabeça da lista e que possui ali o valor atual dela, o red. E, basicamente, você tem o CDR, que é basicamente Contents of the Decrement Register, que é o resto da lista, né? O tail da lista. E ali, na verdade, você só tem um ponteiro que aponta para o próximo espaço da memória, que contém mais um head e mais um ponteiro que aponta sucessivamente até você chegar ao null, como foi o que o Felipe já disse anteriormente. Então, aqui, falando um pouquinho mais sobre as funções que você tem para a lista, né? Quando você pega o car de uma lista 1, 2, 3, você vai ter ali o 1. Quando você pega o CDR, você vai receber a cauda, que seria o 2, 3. Quando você quer adicionar algo novo no início, então você adiciona o 0. Quando você quer pegar o último, você pega o last, você vai ter acesso ao 3. Depois, se você quiser acessar algum membro específico da lista, você usa o member. E por último, o append, que é basicamente uma concatenação de listas ali, quando você faz o append de duas listas. Falando um pouquinho mais sobre arrays, vetores e strings, que naturalmente são a mesma coisa. A diferença entre eles é que o array é a definição geral de quando você tem uma região contínua na memória, uma região fixa, na RIP, por exemplo, falando bem alto nível, por exemplo, de 0 a 5, então você vai ter 5 elementos ali, por exemplo, de um tamanho de byte 1, que seria um char, por exemplo, e você tem um array. Qual que é a diferença do array para o vetor? O array ele pode ser multidimensional, ou seja, ele pode ter ali quantas dimensões forem necessárias, e aí é quando a gente faz basicamente utilização para matrizes, ou enfim, quando você quer fazer algo cúbico, pensando realmente em uma linguagem matemática, então ter a utilização do array é importante. Já o vetor, ele é um array unidimensional, ou seja, você tem ali uma sequência de números ou objetos, e, portanto, essa é a única diferença. Arrays e vetores não são tão comumente utilizados em Lisp. O que mais é utilizado é realmente as listas. E a diferença da string para isso tudo é que a string, na verdade, são vetores, porém, são compostos apenas por char. E aí aqui a gente tem algumas funções que são utilizadas por array, por essas sequências. Então, você consegue pegar ali o length, que é basicamente saber o tamanho da lista, um count, para fazer uma interação por elemento, posição, fazer um find, para ver se você encontra alguma coisa, find e o search são algo parecidos. Um map, quando você quer fazer realmente uma lista ali com a key, o value daquele array, por exemplo. Reduce, remove, algumas coisas que são utilizadas em Lisp. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre Haskell. Bom, agora eu vou falar sobre o Haskell, que é uma das principais linguagens funcionais utilizadas hoje em dia. E começando aqui pelas principais características, a gente tem que Haskell é uma linguagem puramente funcional.
Isso significa que ela adere estritamente aos conceitos que já foram falados pelo Vitor no começo da apresentação, de funções puras, imutabilidade, funções como cidadão de primeira classe, funções de alta ordem. Ela adere a todos esses conceitos. Quando uma linguagem não é uma linguagem funcional pura, ela deixa de aderir a algum desses conceitos, mas Haskell adere a todos esses conceitos, então a gente fala que é uma linguagem funcional pura. Ela tem tipagem estática forte, então a verificação dos tipos das variáveis é feita em tempo de compilação e ela não permite o casting automático dos tipos. Por exemplo, se eu quiser fazer um cast de um int para float, isso deve ser feito explicitamente. No C, por exemplo, dá para fazer um casting implícito. Outra característica do Haskell é o lazy evaluation, que é uma estratégia em que as expressões elas não são avaliadas imediatamente quando elas são declaradas, mas somente quando os seus valores são realmente necessários. Uma vantagem disso é que é uma eficiência computacional, porque você vai evitar cálculos desnecessários e e tem a possibilidade de manipular listas infinitas, por exemplo. Porque por mais que eu declare uma lista infinita, os seus elementos só vão sendo gerados à medida que eles são solicitados. Pode passar, Vini. Mostrando um pouco da sintaxe, aqui a gente tem uma função simples, né, que calcula o dobro de um número. E na primeira linha está ali a declaração da função, a gente está dando um nome para a função de dobro, e a gente lê o dobro é uma função que, dado o inteiro, retorna um inteiro. E o corpo da função, a gente tem ali o x, que seria o retorno da função, é basicamente 2 vezes x. Aí a chamada a gente está chamando a função e atribuindo o resultado dela numa variável. Pode passar, Vini. Em Haskell, assim como na maioria das linguagens funcionais, não existe estruturas de repetição, não existe for, não existe while. A gente tem que fazer o uso da recursão, né? Nesse exemplo aí do slide está uma função que calcula fatorial. Então, o fatorial é uma função que, dado um inteiro, ela retorna um inteiro. A gente sempre, como tem o uso da recursão, a gente tem que usar o caso base, né? Quando a fatorial de 0 é 1. E a chamada recursiva, que é a fatorial de um número n, é ele vezes a chamada recursiva desse número menos 1. É importante que o caso base sempre venha antes do passo recursivo, senão a gente vai ficar num loop infinito, vai ficar sempre chamando o passo recursivo. E nesse exemplo, a gente está calculando o fatorial de 5 e atribuindo ele numa variável FAT5 aí. Sobre manipulações de listas, é muito comum usar a estratégia de cabeça e cauda, né? Então, nesse exemplo aí, a gente tem uma função que, dado uma lista de inteiros, retorna um inteiro. O caso base é o caso da lista vazia, né? Que a soma dela vai dar 0. E a chamada recursiva, a gente tem separando ali a cabeça da cauda. E uma lista que tem uma cabeça e cauda, a soma dela é a cabeça mais o somatório da cauda. Essa estratégia de usar cabeça e cauda causa bem com a estratégia de chamada recursiva. Então, por isso que é muito comum em Haskell a gente usar manipulação de lista através de cabeça e cauda. Haskell possui funções de alta ordem, né, que são aquelas funções que podem receber outras funções como argumento e até retornar uma função como resultado. Então, por exemplo, a gente tem aqui a função map, que recebe uma função e uma lista como argumentos, né? E ela aplica essa função de entrada, que seria esse elevado ao quadrado, a cada elemento da lista. Essa função vai sendo aplicada a cada elemento da lista e o map retorna uma lista, que seria o quadrado de cada elemento. Outro exemplo aqui é o filter, que está recebendo o even e uma lista. O even seria um predicado, né? Ele vai percorrer cada elemento da lista e vai retornar um booleano. Se for par, ele retorna true. Se for ímpar, ele retorna false. E o filter, como o próprio nome já diz, vai filtrar somente os elementos que o even retornou como true. Então, o filter é uma função que recebe o predicado em uma lista e retorna uma lista. Tem ainda as funções lambdas, que são as funções que não possuem um nome explícito, que nem o Vitor já tinha falado. Aqui nesse exemplo, a barra invertida serve para introduzir uma função lambda, né, na sintaxe do Haskell. Então, o x é o argumento que ela recebe e a seta separa o argumento do corpo da função. Então, o argumento dessa função é x e o corpo dela é x vezes x. Esse caso específico aqui não é uma função de alta ordem ainda, né, porque ela não está recebendo uma função e nem está retornando uma função, ela só está recebendo um número e retornando um número. Mas se eu fizesse um barra k, seta barra x vezes x, então seria uma função, o barra k ali seria uma função de alta ordem, né? Porque seria uma função que, dado um k,
retorna uma função que, dado um x, retorna um x vezes x. Então, esse é o exemplo aí de função lambda e função de alta ordem. Assim como na maioria das linguagens, dá para eu criar o meu próprio tipo de variável. Então, aqui nesse primeiro exemplo, eu estou criando um tipo dia, e ele só pode ter os valores segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É bem similar ao enum no C. Outra coisa que dá para fazer é uma estrutura parecida com o struct no C também. Eu estou criando um tipo de dado pessoa, e ele tem duas variáveis dentro dele, vamos dizer assim, uma string e um int. E ali eu estou declarando um João, que é uma variável do tipo pessoa, e a string dele tem valor João e o int tem valor 30, que seria nome e idade, por exemplo. Em Haskell dá para fazer casamento de padrões, né, que é uma estratégia que evita o uso de estrutura condicionais. Nesse exemplo, eu estou criando uma função que recebe uma variável do tipo dia e retorna um booleano. Essa função é só para checar se é fim de semana ou não. Então, eu estou fazendo um casamento com todos os valores possíveis da variável dia. Se a variável dia vale sábado, retorna true. Se vale domingo, retorna true. Se ela vale qualquer outro valor, retorna falso. Então, é uma estratégia que eu não preciso fazer if tal coisa, faz tal coisa, if tal coisa, faz tal coisa. Eu simplesmente estou fazendo um casamento de padrões com todos os valores possíveis dos argumentos de entrada. Agora o Vitor vai falar para a gente sobre as principais aplicações das linguagens funcionais na atualidade. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o contexto atual das linguagens funcionais, porque elas estão ganhando espaço no mercado e como isso também se relaciona com linguagens mais populares como o JavaScript. Bom, falar um pouco do caso da Nubank, que eles apostaram totalmente numa linguagem funcional, que é a Clojure. Um dos maiores cases de uso de linguagem funcional no mundo é o da Nubank. Em 2020, eles adquiriram a criadora da Clojure, que é a Cognitec, e também ela criou o banco de dados da Atomic. E por que eles fizeram isso? Bom, basicamente porque todo o sistema financeiro deles roda em Clojure. É uma linguagem funcional que prioriza imutabilidade, ausência de efeitos colaterais e alta concorrência. Essa aquisição também deu ao Nubank controle total sobre a evolução da linguagem e das ferramentas que ela utiliza. Isso aí vai garantir para ela basicamente mais estabilidade, segurança e autonomia tecnológica. Eles não vão mais ficar reféns de terceiros para manter o core deles funcionando. E, além disso, esse movimento reforçou globalmente que as linguagens funcionais não são apenas acadêmicas, né? Elas também estão no contexto do mercado, especialmente em setores que lidam com dados muito sensíveis, como finanças nesse caso. E agora falar um pouco do boom das linguagens funcionais, né? A Nubank não é a única que utiliza linguagens funcionais. A Discord, Pinterest, Twitter e até alguns bancos como Standard Chartered usam linguagens como Elixir, Scala e Haskell. Isso acontece porque o paradigma funcional resolve muito bem problemas modernos, como sistemas distribuídos, concorrência, escalabilidade e redução de bugs. Quando a gente compara com JavaScript, que é a linguagem mais usada no mundo, a diferença é bem clara. JavaScript permite programação funcional, mas não força a utilização dela. O desenvolvedor escolhe se quer escrever tipo, uma forma funcional ou imperativa, já que JavaScript é uma linguagem multiparadigma. Já linguagens como Clojure, que a gente já falou anteriormente, Elixir e Haskell, são projetadas desde o início para serem funcionais. Né? Isso significa que coisas como imutabilidade, ausência de estado compartilhado e funções puras são padrão da linguagem. Né? E não uma escolha que o desenvolvedor deve fazer. Isso traz benefícios enormes em sistemas que precisam ser confiáveis, como bancários, no caso de Discord, sistema de chat e escalabilidade, né, para vários servidores de conversa por voz, e são mais fáceis de manter também. E aí vem uma pergunta, né? Dá para fazer programação funcional em JavaScript? Tipo, a resposta é sim, mas em partes, né? O JavaScript oferece algumas ferramentas que permitem trabalhar no estilo funcional, como funções de primeira classe, funções de ordem superior, composição de funções. Por exemplo, ao invés de usar loops como for, while, a gente pode usar .map, .filter, .reduce, que são aplicáveis a objetos dentro da linguagem. Também é possível trabalhar com mutabilidade usando spread operator
ou algumas bibliotecas específicas, né? No caso, Lambda e Ymer. Mas a grande diferença é que, enquanto linguagens funcionais forçam isso como padrão, no JavaScript isso depende da disciplina do desenvolvedor, né? Então a linguagem deixa você programar tanto de forma funcional quanto imperativa. Bom, em resumo, linguagens funcionais estão ganhando mais espaço no mercado, porque ajudam a resolver problemas mais reais, de forma mais segura e escalável. O case do Nubank, como a gente já viu anteriormente, mostra que isso é estratégico até no mercado financeiro. E mesmo com linguagens como JavaScript, que não são funcionais puras, estão cada vez incorporando mais conceitos, esse paradigma, que realmente faz diferença no desenvolvimento de software moderno.